tudo bem com vocês? Na aula de hoje, dando continuidade à nossa primeira aula sobre Relative Pronouns, nós veremos alguns outros exemplos de orações relativas em inglês. E para começar a aula de hoje, eu gostaria de ler junto com vocês um parágrafo de um texto da American CNN, que falava de uma pesquisa científica sobre a voz do cantor britânico Freddie Mercury. E o que esse parágrafo dizia? The team of Austrian, Czech and Swedish authors, então a equipe de autores austríacos, tchecos e suecos, used archival recordings, então utilizou gravações que estavam num arquivo, arquivadas, to delve into the sound, então para mergulharem no som de quem? Quando eles dizem the man whose voice has been described as a force of nature with the velocity of a hurricane. Então, o homem cuja voz foi descrita como uma força da natureza com a velocidade de um furacão. Que exemplo de pronome relativo que nós temos aqui? Whose, que exprime um sentido de possession, ou de posse. A quem que pertencia essa voz descrita como uma força da natureza? Que sintagma da sentença que indica isso? The man, o homem, no caso, o cantor Freddie Mercury. Então, o whose é o equivalente ao nosso cujo. Já esse segundo exemplo diz o seguinte: Mercury was a huge fan of operatic soprano Montserrat Caballé. Então, o Mercury era um grande fã da soprano Caballé, with whom he collaborated on the 1988 album Barcelona. Então, com quem ele colaborou no álbum intitulado Barcelona, de 1988. Que exemplo de pronome que nós conseguimos identificar aqui? O whom, que é muito parecido com o who, sem o M, e que, tal qual o who, é utilizado para se referir a people, pessoas. Só que qual que é a diferença? Além do whom ser mais formal e, portanto, mais utilizado em registros escritos do inglês, ele tem uma função de objeto. Por isso que a gente o chama de object relative. Por quê? Porque ele é utilizado para se referir a uma pessoa que sofre a ação expressa pelo verbo da oração que vem logo depois dele. Nesse caso, a quem que se refere o verbo collaborated? Quem que colaborou? O Mercury. Mas o who não se refere ao Freddie Mercury, ele se refere à cantora, Caballé. A cantora com quem ele colaborou. Então, ela sofre a ação expressa pelo verbo collaborate. Por isso que aqui a gente utiliza o whom. E também por conta da preposição with, que vem logo antes. O whom é comumente utilizado após preposições. Como, por exemplo, na expressão many of whom, equivalente a muitos dos quais ou muitas das quais. E também com esse pronome existe a expressão to whom it may concern, algo como a quem interessar possa, também bastante formal, utilizado, por exemplo, em e-mails formais que podem ser direcionados a muitas pessoas. Então, a quem interessar esse texto, to whom it may concern. Qual que seria a diferença entre essas duas sentenças, além da utilização das vírgulas? O sentido muda com as vírgulas? Sim, embora as palavras utilizadas sejam as mesmas. Então, o que a primeira sentença diz? His brother, who works at the supermarket, is a friend of mine.
O que que essa frase exprime? Qual que é o sentido dela? Que o irmão dele, que trabalha no supermercado, é um amigo meu. Ou seja, essa pessoa a quem eu me refiro tem um único irmão e esse irmão trabalha no supermercado. Por isso, essa oração que está entre vírgulas é o que a gente chama de restrictive ou defining clause. E essas duas vírgulas sinalizam que essa oração poderia ser facilmente omitida, uma vez que ela se refere a uma informação extra na sentença. Se eu simplesmente dissesse his brother is a friend of mine, o irmão dele é um amigo meu, eu não mudaria o sentido da frase, ok? Ponto ao segundo exemplo, quando a gente diz his brother who works at the supermarket is a friend of mine. Nesse caso, como a gente não utiliza as vírgulas, qual que é o sentido? Que essa pessoa a quem eu me refiro tem mais de um irmão e aquele que trabalha no supermercado, especificamente, é um amigo meu. Por isso, essa oração em destaque é o que a gente chama de non-restrictive ou non-defining clause, porque ela não restringe o sentido aqui expresso, ok? E nesse caso, a oração destacada em amarelo é fundamental para a sentença, pois ela nos ajuda a diferenciar esse irmão a quem eu me refiro dos demais. So, folks, that's all for today. Se tiver ficado alguma dúvida, podem me avisar nos comentários. Recomendo que agora, para praticarem um pouquinho, estudarem mais um pouquinho desse tópico gramatical, vocês façam as atividades que estão lá nas páginas 541, 542 e 543, o segundo módulo da nossa apostila de inglês. And that's all for today. See you next class.